Olá, eu sou a professora Adriana Lima, do Centro de Formação Antonino Freire. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o papel do professor ao longo do tempo. Então, a gente sabe que o perfil do professor mudou bastante ao longo do tempo, né? Principalmente nesses últimos 40 anos. Muito por conta da transformação do próprio processo de aprendizagem que alterou os papéis exercidos, tanto pelo educador quanto pelo aluno. Então, a profissão do professor ela é anterior às primeiras instituições educadoras e ao desenvolvimento da escrita. Como a gente viu na primeira aula, né? A profissão do professor ela é anterior às primeiras instituições educadoras e ao desenvolvimento da escrita, né? Essa importante função de repassar aquilo que era considerado importante fez com que o ser humano ele produzisse variadas maneiras de se relacionar com o mundo que o cerca. Então, a formação, a origem do professor, ela tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, como a gente viu na primeira aula, né? E que se transformaram em verdadeiras congregações docentes. A origem da profissão do professor, ela tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, né? Como a gente viu na primeira aula, e que se transformaram em verdadeiras congregações docentes, mudando do perfil do professor, que antes era realizada por somente homens para mulheres. E aí, acreditava-se que os aspectos da atividade docente, como cuidado na educação de crianças, eram uma extensão das atividades já realizadas pelas mulheres em seus lares. Por isso, foi tão importante o papel da mulher na docência. Dessa forma, a educação ela tem sofrido, né, e sofreu mudanças desde a antiguidade até os dias atuais. E aí, trazendo um apanhado da década de 70 até agora, a gente vê que na década de 70, a educação ela sofria com a ditadura, né? O contexto histórico era a ditadura, então ela sofria com a repressão. Aqui eu tenho o perfil do professor especialista, né? Aqui eu tinha um ensino conteudista, memorístico e livresco, no qual a atividade exercida do professor era passar exercícios. E aqui o professor ele era concebido como organizador de componentes do processo ensino-aprendizagem. Então, ele tinha um plano que ele tinha que seguir, né, os objetivos, a seleção de conteúdo, a estratégia de ensino e avaliação, e estes deveriam ser rigorosamente planejados para garantir resultados instrucionais altamente eficazes e eficientes. Aqui o aluno ele não poderia participar, e só o professor é que comandava a sala de aula. No final da década de 70, a gente tem uma ruptura, né? Na década de 70 também é importante deixar claro que o ensino ele era tecnicista, e aí eu tenho uma ruptura no final da década de 70 com a visão crítica e consciente do papel de que a educação poderia exercer junto à sociedade. Na década de 80, no final da década de 80, eu já tenho o fim da ditadura, mudança no contexto nacional, né? E é uma década marcada pelas primeiras tecnologias da educação. Aqui o professor, ele já estava preocupado em transmitir o conteúdo com tecnologias, com imagens, com novos recursos disponíveis. E aí eu tenho uma mudança do paradigma do professor que era especialista, né, que era focado somente no conteúdo para o professor educador, um professor mais politizado, mais preocupado com a sociedade, mais preocupado com a educação. Na década de 90, ainda tem mais um incremento de tecnologias na escola. Aqui é um ano de grandes mudanças educacionais, como a gente, os PCNs, as diretrizes, e aí mais tecnologia na educação, entretanto, eu tenho dificuldades na utilização. Então, essas tecnologias estavam no mercado, mas não tinha formação para o professor. E aí a gente chega ao século XX, né, que é um período do século XXI. É um período de transitoriedade que perpassa todos os segmentos da sociedade planetária. E aí eu tenho uma nova ordem mundial que é marcada pela aceleração do tempo e espaço, pela intensa revolução tecnológica. Hoje nós somos reconhecidos como a sociedade da informação e do conhecimento. Então chegamos ao século XXI, um século de grandes transformações, né? Um período de transitoriedade que perpassa todos os segmentos da sociedade planetária, e isso tem impactos na educação.
essa nova ordem mundial marcada pela aceleração do tempo e do espaço, pela intensa revolução tecnológica, permitiu construir uma sociedade hoje denominada sociedade do conhecimento. E aí, como é que está o professor nesse século XXI, né? Hoje a gente tem um novo papel da docência nas diferentes escalas de ensino, tanto na educação básica ou no ensino superior. Se antes eu tinha um professor que ele não tinha uma relação com o aluno mais próxima, hoje esse professor é mais próximo do aluno. Se antes o professor ele até tinha contato com a tecnologia, mas não tinha afinidade ou não tinha intimidade, hoje esse professor, ele é um professor digital, e aí a gente tem um novo perfil, né, desse professor. Quem seria esse professor do século XXI? Então, foi-se a época do giz branco e do quadro negro, né? Hoje os professores eles contam com uma infinidade de recursos. Esse novo professor, ele está sempre atualizado com o que está mais moderno, ele sabe utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado, ele admite não ter as respostas. Se antes o professor era o detentor de todo o saber, hoje o professor, ele admite que não sabe tudo, né? Ele é parceiro do aluno e aprende com eles. Hoje o professor exerce uma relação de diálogo com o aluno e ele continua mantendo a autoridade sem ser autoritário, do que era diferente nos últimos anos, como a gente mesmo, né, participou disso. Então, esse professor, ele deve dominar e compreender as novas linguagens e experiências, bem como saber articulá-las com uma outra competência baseada no processo de mediação e diálogo com os alunos. Então, hoje eu tenho um professor que ele é chamado de mediador, facilitador. Então, o trabalho de sala de aula agora, que era antes focado somente no professor, hoje ele é um trabalho coletivo, porque vai exigir o comprometimento, abertura ao diálogo, respeito mútuo, ética, cooperação e espírito crítico. Então, eu tenho a figura desse professor mediador, no qual o professor ele vai servir como facilitador, né? Para auxiliar o aluno a promover uma aprendizagem mais significativa. Então, a gente falou um pouco sobre esse perfil do professor, essa mudança do professor ao longo do tempo. O professor está em constante mudança, né? Muito por conta, como a gente viu, desse processo da educação, da construção da educação, como a gente viu na primeira aula. E na próxima aula a gente vai falar um pouco quem é esse aluno, se o professor precisou mudar muito por conta desse aluno do século XXI.